Ascensão através de habilidades. Terra. Retorno. 4. Tudo bem, pessoal? Levantem-se. Esfregando os olhos, as pessoas se levantaram cansadas. Depois de verificar o número de pessoas, Jung Jeon falou suavemente. Este é o último trecho. Vamos nos apressar. A jornada começou mais uma vez. As expressões em seus rostos eram brilhantes. Embora lentos, eles já estavam se movendo há quase 2 dias. Eles chegariam à prefeitura em breve. E então, surgiu um problema. Gorgolejo. Monstro 8.995.421.675 apareceu. Na frente deles, um monstro parecido com uma cobra apareceu. Jung Jeon parou o grupo e desembainhou a espada. Ele poderia lidar com um único monstro. Todos estavam esperando sem tensão. Gorgolejo. Um segundo monstro com o mesmo número de dígitos apareceu. Mas o povo não ficou muito alarmado. Houve casos de um segundo monstro aparecendo antes. Mas eles sempre foram resolvidos de maneiras desconhecidas para eles. Eles tinham a vaga impressão de que desta vez seria a mesma coisa. Gorgolejo. Porém, quando um terceiro monstro apareceu, a situação mudou. O quê? Aguentar. 3 monstros o cercaram. Jung Jeon balançou a espada com força para afastar os monstros e gritou. Correr. 2 eram um tanto administráveis. Mas 3 eram absolutamente impossíveis. As pessoas gritaram e correram. Uma corrida de vida ou morte havia começado. Gorgolejo. Os monstros atacaram as costas das pessoas. Quando alguém tentou esmagar a cabeça de uma criança que estava ficando para trás, Jung Jeon avançou e bloqueou-a. Kuung. Eka. Jung Jeon cerrou os dentes contra a força bruta. As pessoas tentavam desesperadamente escapar, mas acabariam sendo capturadas pelos monstros. Ele teve que ganhar tempo até chegarem à prefeitura. 3 monstros atacaram simultaneamente Jung Jeon. Ele prendeu a respiração. Você ativou a habilidade Breathless Attack. Você terá liberdade de respirar pelos próximos 10 segundos. Cacau. Ele ganhou a liberdade de respirar. Movendo braços e pernas, ele defendeu os ataques dos monstros e rapidamente abriu seu inventário. Ele jogou pó azul. Bum! A pólvora explodiu, formando uma barreira física. Pó da tranquilidade. Um item que explodiria e formaria uma barreira física ao entrar em contato com o inimigo. Era um item caro que valia 500 ouro. Apesar das lágrimas brotarem de seus olhos graças à explosão, os monstros foram empurrados para trás, criando uma lacuna. Um dos monstros, com seus longos braços se contorcendo, atingiu Jung Jeon. Em vez de evitar o ataque, Jung Jeon bloqueou-o com os 2 braços. 6 de dano a G1 Jung Jeon. Eka. Ele sofreu danos, mas permitiu que ele impulsionasse seu corpo para trás. Jung Jeon imediatamente correu em direção às pessoas. Sua resposta foi surpreendentemente perfeita. Se conseguisse ganhar um pouco mais de tempo, eles poderiam chegar à prefeitura. Enquanto Jung Jeon se movia na direção das pessoas, ele parou de repente. Seus olhos se arregalaram em confusão. Por quê? As pessoas estavam demorando, incapazes de seguir em frente. Logo, Taizan também entendeu o motivo. Gorgolejo. Monstro 5.123.198.777 apareceu. 2 monstros bloqueavam o caminho das pessoas. Isso é. Senhor Jung Jeon. Por favor, salve-nos. Gritos misturados com lágrimas ecoaram. Mas Jung Jeon não conseguiu responder. 3 monstros estavam se aproximando atrás dele. Eles estavam cercados por 5 monstros. Jung Jeon cerrou os dentes. Então eles estão determinados a nos matar. Gorgolejo. Um monstro com grandes tentáculos se moveu. Mais pessoas estavam prestes a ser arrastadas e Jung Jeon correu para bloqueá-las. Kuung. O corpo de Jung Jeon foi empurrado para trás. Os outros monstros o atacaram. Ele bloqueou desesperadamente os ataques, mas não conseguiu aguentar nem 2 desde o início. Lesões começaram a aparecer por todo o corpo. Diante do desespero, a mente de Jung Jeon fez uma avaliação clara. Eu absolutamente não posso vencer. Mesmo que ele colocasse tudo em risco, o resultado não mudaria. Se ele aguentasse aqui, o único resultado possível seria a morte de todos. Então, ele sozinho conseguiria escapar? A resposta veio rapidamente. Foi possível. Sua força e velocidade eram quase iguais às dos monstros. Se ele atacasse rapidamente e se movesse, não seria difícil. Sua espada moveu-se bruscamente. Kaang. Um monstro foi empurrado para trás momentaneamente. Outro monstro preencheu a lacuna. O rosto de Jung Jeon se contorceu rudemente. Ele teve que abandoná-los. Mais de 100 pessoas. Aqueles que o seguiram e confiaram nele. E isso também por vontade própria. Jung Jeon se sentiu mal. Ele era uma boa pessoa. Ele conduziu mais de 100 pessoas à prefeitura. Ele assumiu a responsabilidade de trabalhar duro para salvá-los. Alguns poderiam dizer que era seu dever. Mas em um mundo onde ninguém cumpria seu dever, ele poderia ser considerado uma boa pessoa. No entanto, ele era uma pessoa que conseguia avaliar a realidade com frieza. Ele não era tão bom a ponto de sacrificar sua vida pelos outros. E isso o doeu imensamente. Todos sentiam o mesmo.
mas era mais intenso para ele. Ele achou abominável não poder abandoná-los, mesmo sabendo que não poderia assumir a responsabilidade até o fim, nem poderia abandoná-los friamente. Se ele fosse abandoná-los assim, a resposta certa não seria não salvá-los em primeiro lugar? Se ele fosse salvá-los, não deveria salvá-los até o fim? Ele mal conseguiu firmar as mãos trêmulas e virou a linha de ataque. Os olhares desesperados de mais de 100 pares de olhos olhando para ele. Os rostos daqueles que confiaram e depositaram suas esperanças somente nele. Ele teve que abandonar todos eles. Ele teve que ignorar os gritos dos que estavam morrendo e o ressentimento dirigido a ele. Se eu sacrificar minha vida por eles, então seria extremamente simples. Apenas morrer juntos resolveria o problema. Porém, Jung Geun não era o tipo de pessoa que poderia fazer isso. Ele não poderia escolher a morte no final. Ele aceitou calmamente a morte no mundo anterior, em parte devido a tais experiências, aumentando seu acúmulo de autoaversão. Se eu tivesse o poder para proteger todos eles. Se ele tivesse o poder de derrotar os monstros e seguir em frente. Mas ele não tinha esse poder. Jung Geun parou de lutar. Sua figura imóvel e em pé fez as pessoas vacilarem. Senhor Jung Geun? Por que você está fazendo isso? Ele olhou para as pessoas desamparadamente. O medo tomou conta de seus rostos quando sentiram algo ameaçador. Era hora de Jung Geun tomar uma decisão. Devemos ir? Taizan falou. Jung Geun, que estava prestes a fazer um movimento, fez uma pausa. Taizan estava olhando para ele sem expressão. Mesmo em uma situação em que todos estavam morrendo, não houve nem um centímetro de hesitação. Taizan murmurou. Então, chegou a este ponto. Jung Geun, que havia retornado sozinho à prefeitura no mundo anterior, recusou-se a conversar com alguém e foi trancado. Ele voltou a si somente após o segundo retorno. Jung Geun deu um sorriso amargo ao perceber que Taizan havia adivinhado o que ele iria fazer. Você vai me criticar? Por que eu faria isso? Jung Geun ficou surpreso com sua resposta casual. O rosto de Taizan mostrou que ele não tinha motivo para fazer isso. Rosnar. Um monstro moveu o braço como se estivesse descontente com a conversa. Jung Geun reflexivamente tentou bloquear o ataque direcionado à cabeça de Taizan. Rachadura. Mas antes que ele pudesse se mover, o monstro foi esmagado. 60. Os olhos daqueles que estavam em desespero se arregalaram. Jung Geun hesitou. Taizan sacudiu a espada coberta de limo. Não vou culpar você, não importa qual escolha você faça. Eu só estava curioso. O que aconteceu? Ele o seguiu por causa disso. Isso lhe deu algo para fazer. O braço de Taizan ficou embaçado. No momento em que viu sua forma desaparecer, as cabeças dos monstros explodiram. O quê? O quê? Jung Geun ficou surpreso. Ele mal conseguiu derrubar um. Do segundo monstro em diante, ele não pôde fazer nada além de fugir. Mas 5 desses monstros foram excluídos de uma vez. Ele nem conseguia ver como a espada se movia. Será que você? Foi nesse momento que sua suspeita se tornou uma certeza. Rosnar. Monstro 45.677.521 apareceu. Um monstro de 8 dígitos apareceu. Parecia maior e mais forte que os outros. Um monstro de classificação é um monstro que só poderia ser encontrado no modo fácil. Taizan moveu sua espada preguiçosamente. Uau! Finalmente chegamos à prefeitura. As pessoas chegaram à prefeitura com as vozes embargadas pelos soluços. Uma mulher que se ofereceu para guardar o local arregalou os olhos de surpresa. Por que há tantos? A mulher cuidava freneticamente das quase 100 pessoas. Então ela viu Jung Geun e soltou uma exclamação. Ah, Jung Geun, você também está aqui. Sim, olá, Hwaiyun Noona. Jung Geun a cumprimentou com um sorriso amargo. Kim Hwaiyun, ela foi uma das poucas que teve um relacionamento próximo com Taizan como jogadora do Hard Mode. Ela morreu durante seu terceiro retorno à Terra. Uau, esta é a primeira vez que vejo um grupo tão grande. Ela não conseguiu esconder sua admiração ao olhar para a multidão. Ela tinha observado pessoas entrando na prefeitura, mas o máximo que ela viu de uma vez foram 5. Um grupo tão grande foi surpreendente. Ela olhou para Jung Geun com orgulho no rosto. Você os protegeu? Não, não fui eu. Enquanto tentava mencionar Taizan, este balançou levemente a cabeça. Jung Geun fechou a boca. Você disse que não foi você? Não, foi graças à ajuda de todos. Hwaiyun inclinou a cabeça, mas não investigou mais nada. Então, deixe-me guiá-lo, venha por aqui. Ela não demonstrou nenhum interesse particular em Taizan. Ela apenas pensava nele como um entre 100. Ela conduziu as pessoas até a prefeitura. Jung Geun ficou surpreso. Ah, tantas pessoas. Havia muitas pessoas reunidas do lado de fora da prefeitura, mas lá dentro mal havia espaço para se deitar. Todas as pessoas de Anyang se reuniram. Considerando isso, na verdade é um número pequeno. Hwaiyun estalou a língua. Entendendo o que ela quis dizer, a expressão de Jung Geun escureceu. A população de Anyang era de 500 mil. Era um número que não cabia em apenas uma prefeitura. O fato de estar cheio fez com que muitas pessoas tivessem morrido. Mas nós sobrevivemos. Conseguimos. Ela confortou Jung Geun. Graças a você,
Mas 100 pessoas sobreviveram. Você deveria estar orgulhoso. Haha. Jung Jeon sorriu sem jeito, olhando furtivamente para Taezan. Ele mudou de assunto. Mas quem é o representante se há tantas pessoas? Havia centenas de milhares lá. Com todo mundo querendo apenas dizer o que quer, seria ensurdecedor. Alguém tinha que liderá-los e gerenciá-los. Ah. Hwai Yun fez uma careta vaga e estalou a língua. Minha cabeça dói por causa disso. Esses caras estranhos continuam falando bobagens. Caras estranhos? Eles estão fazendo barulho, brigando entre si. Quero repreendê-los, mas não posso. Ela suspirou profundamente e acenou com a mão. Apenas descanse por enquanto. Você deve estar cansado. Explicarei mais tarde. Ok. Jung Jeon assentiu obedientemente, embora curioso. Ele estava muito cansado. Ele estava lutando há 2 dias seguidos sem dormir e sentia que poderia desmaiar a qualquer momento. Hwai Yun acariciou a cabeça de Jung Jeon com um sorriso amigável. Vou levar os outros para suas famílias. Você descansa. Há cerca de 100 pessoas procuraram suas próprias famílias. Eles se abraçaram em lágrimas. Irmão. An Jeong-hee abraçou um homem que se parecia com ela, derramando lágrimas. Taezan assistiu a cena à distância. Mesmo que todos pudessem morrer, não foi uma visão ruim. Ao notá-lo de longe, An Jeong-hee agradeceu em meio às lágrimas. Taezan seguiu em frente. Nem todos encontraram suas famílias. Alguns ouviram falar da morte e se desesperaram. Outros mantiveram a esperança, mordendo os lábios. Todos se ajustariam com o passar do tempo. Taezan saiu da prefeitura e olhou para fora. Ele podia sentir 1 ou 2 sinais de vida vindo nessa direção. Em breve seriam mais da metade dos sobreviventes restantes. Uma nova missão começaria. Você está aqui. Taezan atendeu a voz que falava atrás dele. Você não vai dormir? Jung Jeon, parecendo cansado, olhava para Taezan. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.